Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Fala galera, tudo certinho com vocês? Léo Fotran do podcast O Corretor, chegando aqui para o nosso segundo episódio com a Nimble, diretamente do ITC Las Vegas. E olha, eu não vou apresentar a empresa, eu vou deixar o dono da empresa, um dos, né? O Moisés está aqui com a gente também, vou deixar ele contar um pouquinho mais sobre a Nimble e todas as soluções tecnológicas que essa empresa tão transformadora e disruptiva traz para o nosso mercado. Seja bem-vindo, Arthur, para o podcast O Corretor aqui, diretamente de Las Vegas, né, meu amigo? Muito obrigado, Léo. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, da gente poder contar um pouquinho da nossa história, o que a gente está fazendo e poder participar, claro, junto contigo aí, dessa jornada maravilhosa sobre o tema de tecnologia. Legal demais. Arthur, vamos contar um pouquinho para quem está nos assistindo. Olha para aquela câmera ali e vamos falar assim. Vocês hoje, Nimble, transformam imagens e dados. Isso é muito importante para o nosso mercado de seguros. A gente vai falar no decorrer do programa, do papel humano, da importância, mas principalmente da importância de transformar essas imagens em dados para que as empresas do mercado e do ecossistema consigam analisar e utilizar esses dados, né, de uma forma importante para precificar, analisar riscos, analisar sinistros, diversas informações, né? Vamos lá. A Nimble é uma empresa de inteligência artificial 100% brasileira, né? Proprietária de todos os seus algoritmos e as soluções que criamos. Hoje nós nos rotulamos como uma autotech, porque nós podemos operar em qualquer vertical, em qualquer processo que necessite analisar a imagem de um automóvel para uma tomada de decisão. Então, seja vertical de seguros, seja vertical de compra e venda de automóvel, seja vertical de financiamento de automóvel, a gente consegue atuar em qualquer mercado que tenha essa necessidade de tomar uma decisão com base em imagens. E quando a gente fala de gerar dados, a nossa tecnologia, o que ela consegue fazer? Ela, a partir da imagem do automóvel, ela consegue extrair todos esses dados desestruturados que ali estão contidos e transformar essas informações em informações de negócio. Então, quando a gente pega, por exemplo, um processo tão comum de vistoria prévia para um automóvel entrar na carteira de uma companhia de seguro, por exemplo. Né? A gente tem a etapa onde é analisado, tem todo o processo de subscrição acontecendo, né? Então é analisado ali o score CPF, CEP de risco, e a última camada é a camada do processo de vistoria do automóvel, que tradicionalmente é manual e tem ali pessoas, né, analistas analisando aquele processo para aí sim fazer a emissão ou não da apólice de seguro. Então a Nimble consegue entrar nessa parte do processo, garantir toda a sua conformidade através da extração de dados de imagem e a tradução desse dado como dado de negócio. Então imagine você que durante esse processo analítico que nós fazemos, não é só sobre produzir os dados para essa tomada de decisão, mas sim também garantir a conformidade desse processo para que essa tomada de decisão seja assertiva ao ponto de garantir os resultados esperados pelo nosso cliente.
Legal, então você já deu um spoiler que vocês não são uma IA generalista, vocês são uma IA que tem foco em voltar a entregar uma decisão personalizada, de uma forma mais integrada, gerando decisões e novas possibilidades com que esse dado forneça informações muito imprescindíveis. Quando a gente fala principalmente de vistoria, e acho que no decorrer desse programa a gente também vai abordar um tema bem interessante, que são a possibilidade de imagens falsas nesse mercado que está surgindo aí, que é muito importante a gente Uma falar realidade. também, né? Já é uma realidade. Porque vocês começaram lá em 2017, a história da Nimble. Conta até pro pessoal um pouquinho como que a Nimble começou, como que veio aqui pro ITC, como que é essa visão de vocês desse evento. Vamos lá. A Nimble, ela surgiu de fato em 2017. Claro, ali, né, naquele momento, um momento muito laboratório, né? Nós ficamos de 2017 até 2023, literalmente em laboratório, né? Nos apresentamos para o mercado, colocamos as nossas soluções para o mercado em 2023. E a Nimble surgiu de uma experiência muito negativa que o nosso CEO, Moisés, que está aqui nos acompanhando no ITC Vegas também, é uma experiência muito negativa que ele teve numa desmobilização de um automóvel. Né? Então ele trabalhava numa multinacional, ele tinha um carro de empresa que era substituído a cada 2 anos. E em uma dessas etapas, em uma dessas substituições, ele ficou totalmente inseguro, porque a pessoa que chegou para recolher o automóvel dele simplesmente chegou com uma prancheta, papel e caneta, fez algumas anotações, colocou o carro em cima de uma plataforma e foi embora. E o Moisés ficou... papel para ele, nada. Exatamente, né? Então ele ficou surpreso com aquilo tudo. E ali começou a entender, caramba, por que não criar uma solução para esse modelo de negócio, para atender esse nicho de mercado? E aí, durante essa nossa jornada de laboratório, ele também, de uma forma muito mágica, reuniu pessoas muito estratégicas, né? A Nimble é uma composição muito nerd, é muito legal poder comentar isso, né? Mas são 5 sócios, assim, de skills diferentes uns dos outros, que se complementam. E com isso a gente foi ali, né, aquela coisa de validação de hipótese, testes e tal. Em 2021 já existia um modelo operacional que nós tivemos que, assim, dar o verdadeiro cavalo de pau e construir algo totalmente novo, novamente. Esse é um dos motivos da gente somente em 2023 poder apresentar a nossa solução para o mercado. E aí, já fazendo uma emenda nessa comparação que você trouxe, né, sobre como é que funciona o modelo generalista, a Nimble não é um modelo generalista, esse tema ele vem provocando muita dúvida no público, né? Porque da mesma forma que os modelos que hoje se apresentam estão disponíveis para o público, nos ajudaram, porque trouxe mais intimidade com o nome de inteligência artificial para todo mundo. Sim. Né? Inteligência artificial que, diga-se de passagem, existe desde a década 60, 70, tá? Então, agora vivemos a era da tecnologia, né? Uma capacidade imensa de processamento, o que está permitindo desenvolver muita solução. Então, quando a gente fala de modelos generalistas, eles são modelos que resolvem muitos problemas, eles devem ser utilizados em muitas etapas de processos, sim, seja de seguradora, seja de qualquer modelo de negócio, na verdade. Tem muito potencial, mas quando a gente fala principalmente de negócios que são tomadores de risco e tomadas de decisão que necessitam uma análise de imagem, o tema é um pouco mais profundo, a camada é outra, e é nesse momento que eu consigo mostrar o que de fato é a Nimble. Porque a Nimble, ela desenvolve e é proprietária de todas as inteligências que ela cria. Então, quando a gente fala que cria inteligência artificial para atender dores específicas, a gente precisa ter todo o controle, principalmente da rotina de treinamento desses modelos. Então, quando a gente está falando de uma IA generalista, você não consegue ter 100% desse controle de treinamento, de direcionamento, de especificidade da solução que você está propondo. É o que acaba diferenciando a proposta da Nimble. A Nimble, ela cria os próprios algoritmos, ela tem todo o controle da jornada e supervisão de treinamento, e é isso que nos torna... esse é o nosso diferencial quando você começa a comparar essas propostas entre modelos generalistas
e modelos que atendem soluções de forma específica. É legal isso que você traz, Arthur, porque tem um ponto muito importante da gente falar que acho que gera muita preocupação na cabeça de uma pessoa que escuta falar tanto de inteligência artificial. Agora, que nem você acabou de dizer pro pessoal aí, já está desde a década de 60, 70 existindo. Sim. Só está mais popularizada através do Gemini, ChatGPT, são outras tecnologias que chegaram para o povão utilizar. Mas tem uma questão ética e operacional muito importante. Eu acho que quando vocês trazem para dentro de vocês esse controle, vocês também assumem um compromisso com esses dados deles chegarem de uma forma melhor trabalhada e garantindo toda a integridade nessa jornada para os consumidores que fecham parcerias com a Nimble para utilizar as tecnologias, né? Sim, aí mora o ponto onde como é que a gente consegue garantir para o nosso cliente não só aquele primeiro momento do todo acontecendo, mas como é que a gente sustenta isso ao longo do tempo? Essa garantia ela vem justamente por sermos proprietários da nossa solução. Então toda a rotina de treinamento, desenvolvimento ou até mesmo derivação para atender uma solução específica, quando você tem esse controle, você também transforma esse nível de controle em segurança. Porque nada adianta você hoje conseguir entregar uma proposta de solução, começar a resolver alguns problemas, mas não conseguir garantir isso ao longo do tempo. Sim, torna-se uma solução momentânea, mas que não resolve a dor como um todo, às vezes, né? Exatamente. Então, isso vai muito na direção de como é que a gente faz para conseguir entregar essa segurança para o nosso cliente. Então, o fato de sermos proprietários da nossa solução nos dá essa garantia de promover esse nível de segurança e sustentar a nossa proposta ao longo do tempo. Legal. E como que a Nimble transforma tudo isso que a gente está falando aqui em imagens em dados para as empresas? Como que funciona esse processo aí? É algum humano que fica lá processando ou é máquina mesmo? Não. Realmente é uma inteligência artificial que ela tem a sua complexidade. Ela é baseada no modelo de arquitetura de redes neurais. Então, não vai ficar dando spoiler para a concorrência. Fala um pouco, conta aí, mas não dá muito spoiler. Mas é um modelo que ele consegue, a partir da imagem de um automóvel, extrair todos os dados dessa imagem, transformar esses dados em dados de negócio, e aí sim eles podem ser traduzidos e conseguir automatizar processos, né? Legal. E as APIs da Nimble, elas já estão integradas e permitem tomadas de decisões automáticas nesse processo também? Ou ainda requer a intervenção humana em algumas? Como que funciona um pouquinho desse mercado de tecnologia ali, de tomada de decisão? O sistema roda sozinho em alguns pontos ou precisa ainda de muita interação humana? A gente precisa ter sempre a responsabilidade em entender o contexto de negócio e o risco que está por trás de uma tomada de decisão. Então, da mesma maneira que nós temos processos 100% automatizados pelas APIs da Nimble, pelas nossas soluções, a gente também tem clientes que o processo necessita também do apoio humano na tomada de decisão. E esse é um ponto super importante, porque há exemplo aqui de operações de companhia de seguro, por exemplo, né? Então, operação de seguro de automóvel. Existem casos que a Nimble toma a decisão e a apólice é emitida, e existem casos que a complexidade daquele processo não nos permite tomar a decisão de emissão de apólice. Então, o que acontece nesse momento? Esse processo ele é derivado para uma análise humana, só que esse humano, essa pessoa, esse analista que está ali para fazer a avaliação daquele processo, ele já recebe todas as informações que nos levaram a tomar a decisão de que aquele processo precisa ser analisado. Caraca, que legal. Então ele já recebe, digamos, tudo desenhado, pronto só para ele realmente olhar ali. Exatamente. E com isso, permite não só uma decisão mais assertiva por parte dele, mas também aumenta significativamente a capacidade produtiva, toda a eficiência operacional. Então, quando a gente fala de automatizar o processo, a gente precisa ter muita responsabilidade em entender todo o cenário, o contexto do negócio, o risco que está sendo assumido no processo automatizado, e aí a gente já tem aquele ponto, né? Dá para operar 100% sem decisão humana? Algumas soluções, alguns processos, sim.
Mas no exemplo que eu estou trazendo aqui para você, a companhia de seguro, o processo de vistoria prévia de automóvel, existem situações que a Nimble vai processar e vai tomar a decisão de que aquilo precisa ser analisado, sim, por um analista, e o que a gente consegue fazer é potencializar o trabalho dele nesse momento. Então dá pra gente comparar pro pessoal aí que talvez esteja assistindo o podcast, seja um pouco leigo nisso, vamos pensar que a Nimble é tipo uma esteira de aeroporto. Se a tua bagagem estiver certo, tu passou reto. Agora, emite a pólice, emite. Opa, essa daqui. opa, peraí, essa daqui sai da esteira e vai para um humano ali olhar, utilizando a inteligência artificial, o recurso, mas ela mesma já diz, ó, fulano, dá uma olhada aqui que tem alguma coisa errada. Que isso preocupa muito o corretor de seguros, Arthur. Tem muito corretor de seguro, cara, que tem medo. Tudo bem, né? Eu como corretor também, pô, lá no começo marcava a vistoria com carinha que ia lá de moto tirar foto do carro do meu cliente. Pô, hoje eu tenho um cliente às vezes de 70 anos que ele vai lá no escritório e eu tenho que tirar foto. Tira no ângulo aqui, tira no ângulo ali. Então isso também gera uma preocupação. Tanto eu acho que dá para você comentar na questão de tecnologia do papel humano está sendo substituído, vamos dizer assim, nessa análise, quanto também no papel do corretor de seguros pensar, pô, sei lá, vai chegar tanta tecnologia, daqui a pouco eu tô fora aí da venda do seguro, vai ser um robô que vai fazer. Acho que não vai caminhar para esse caminho aqui. Não, né? o corretor ele tem um papel fundamental na cadeia toda de valor do processo de vistoria, por exemplo, de um automóvel, né? Não só pelas responsabilidades que estão ali junto a ele sobre garantir Um processo. exatamente, as informações que estão ali inseridas, mas também, assim, vamos olhar sobre outra ótica dos benefícios, né? Vivemos uma era de tecnologia onde todo mundo espera que tudo seja como pedir uma comida no iFood, seja como pedir um Uber, por exemplo. Então, as nossas soluções conseguem atender de uma forma muito precisa esse público, que quer tudo muito rápido, com muita velocidade. Então, quando a gente tem um processo, que as imagens foram fotografadas da maneira correta, ele tem toda a sua conformidade ali atendida, nós estamos falando de uma emissão de apólice em segundos. E isso eu vejo muito benefício para o corretor, porque imagina que legal, né? O teu cliente acabou de comprar um automóvel e ele já sai segurado. Não perde tempo, não tem segredo. Nenhum. Porém, há situações onde o processo tem um pouco mais de complexidade. Né? Um automóvel, de repente, um pouco mais avariado, depende muito do contexto e as regras de aceitação da seguradora, mas quando o processo tem essa sua complexidade, a gente também consegue dar muita velocidade no processo, porque a gente coloca para o analista todas as informações para que ele tome uma decisão rápida, segura e assertiva. Show de bola. Pessoal, para você que acompanhou o primeiro bloco, vai lá, pega uma aguinha agora, relaxa, que a gente já tá de volta aqui para o segundo bloco do podcast O Corretor, diretamente do ITC Las Vegas, com a Nimble, trazendo demandas de tecnologia e soluções, utilizando a inteligência artificial. Espera aí, a gente já tá de volta. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.
Chegamos, galera. Ou melhor, chegamos não, né? Já De estamos volta aqui, né? já estamos aqui. Pessoal, a gente falou no primeiro bloco aí sobre demandas, tudo. E agora nesse segundo bloco, Arthur, a gente vai entrar num assunto um pouquinho mais denso, mais tenso. Você contou da história da Nimble lá em 2017 com a experiência do Moisés. Então ele ali analisou uma situação que incomodou ele e visualizou um gargalo que gerou um cenário. Então veja como a construção vai fazendo tudo. Agora eu quero perguntar para vocês, de toda essa demanda que você viu aí, foi através disso que vocês pensaram em solucionar uma demanda diferenciada para atender problemas dos clientes de vocês? Foi assim que a Nimble começou e surgiu com esse propósito? Foi para isso? Ah, muito bacana essa pergunta. Ali foi o ponto de partida. Ali foi o nosso ponto de partida. Então, no momento da minha chegada na Nimble, né, eu venho um pouco mais de 20 anos de experiência do setor automotivo. Em 2015 tomei uma decisão de mergulhar no mundo da tecnologia. E aí você imagina o nível de sinergia e sintonia no momento que eu e Moisés nos conectamos, né? Então eu falo que aquilo ali foi o ponto de partida, porque ele enxergou uma dor, um gargalo de uma operação específica do mercado. E quando o Arthur chega falando, peraí pessoal, as dores são assim diversas, né? Existem muitos negócios que analisam imagens de automóvel para tomar uma decisão. Então quando eu falo que ali foi o ponto de partida, sim, de fato foi, mas a gente conseguiu também abrir o leque de todas as oportunidades que existem para que a nossa solução, quando inserida, consiga resolver problemas de fato, né? Ver o mundo fora da caixa, dá pra gente falar assim? Sempre, eu gosto muito de falar que procure andar pela borda. Legal. É legal essa tua visão, porque assim, as soluções que hoje vocês buscam personalizar geram uma melhora na gestão de risco das empresas também, né, Arthur? Quando a gente fala da vertical de seguros, principalmente, porque são negócios que estão ali tomando risco, né? Então, como é que você automatiza processos, como é que você entrega de fato valor para um negócio que o core dele é tomar risco? Então, a gente consegue levar esse tipo de segurança, claro que através das nossas soluções, e não é só sobre, Léo, a gente fazer processamento das imagens e automatizar processos. É muito legal poder comentar que, poxa, somos uma empresa de tecnologia, mas a tecnologia, ela é sempre secundária. A nossa abordagem é sempre o quanto entendemos de negócios de automóvel. Então, quando você tem clareza e entendimento desses múltiplos negócios que envolvem a indústria automotiva, e o fato de sermos proprietários das nossas soluções, a gente consegue atender de forma muito específica aquela dor, a gente consegue atender de uma maneira muito direcionada e objetiva qual é o objetivo que aquele cliente quer atingir, como é que ele enxerga esse movimento acontecendo e qual é o impacto que ele quer trazer no seu resultado. Então a Nimble também tem uma abordagem muito consultiva, quando a proposta vamos automatizar uma operação, vamos ali implementar a nossa solução dentro de algum fluxo de processo. Legal, e você já trouxe um pouquinho, então conta para quem está nos assistindo aí, qual que é o futuro da visão da Nimble aí para os próximos anos no mercado e em soluções, o que vocês estão enxergando aí como fundamental melhorar? Não vai dar spoiler aí para os concorrentes copiar, mas conta aí um pouquinho para nós dessa visão de futuro. O fato de sermos uma autotech tem muito espaço no mercado, e a nossa solução, ela é uma solução global, então não tem fronteira, né? Então eu posso tanto atender processos de automóveis da América Latina, que assim, são comercializados exclusivamente na América Latina, como de outro continente, asiático, por exemplo. Então o fato da gente não ter fronteira nos permite assim, enxergar infinitas oportunidades, de fato. O que a gente enxerga do que vem pela frente sim, mais automação, potencializar mais as pessoas que estão dentro desses processos também.
é permitir que as pessoas sejam alocadas de forma mais estratégicas dentro das operações. E não posso deixar aqui de falar que é não parar de inovar. É não parar de trazer soluções, desenvolver novas tecnologias e, claro, né, ser um desses agentes Transformadores do nosso mercado. transformadores e inovadores do nosso mercado. Legal. E aí, nesse ponto que você traz, eu vou te fazer uma pergunta. Papel humano para isso? Porque a gente falou agora um monte de tecnologia, tendência, tudo. Como que a Nimble tem essa visão para o papel humano nessa tomada de decisões aí? Você contou para nós também um pouquinho sobre, ali nos bastidores, sobre os sócios da Nimble, né? Não é só o Arthur, não é só o Moisés, tem outras pessoas envolvidas, cada um com uma visão um pouquinho diferente de core de negócio ali, mas que se somam e tornam a Nimble aí hoje uma referência, tá? No mercado brasileiro. Perdão aí pelo merchan, mas quem me acompanhou ano passado e já me encontrou nos eventos no decorrer do último ano, sabe como eu virei fã desses caras que estão aqui comigo hoje. O trabalho que eles fazem para o nosso mercado é um trabalho ímpar. Que vocês fazem assim, Muito obrigado. trazer demandas para visão. Aí eu saio do papel corretor e viro o papel, saio do papel apresentador e vou para o papel corretor. Cara, é muito bom ver que as empresas estão trabalhando de uma forma séria para buscar soluções, que daí a gente já vai puxar um gancho aqui. Hoje começou com questão de tecnologia. E, cara, hoje você consegue fazer uma imagem falsa na internet. Então, Sim. assim, surgiu uma demanda para uma análise interessante, mas surgiu talvez um problema que a Nimble está tendo que resolver em just time esse problema. Porque é o que eu digo, sempre surge um cara querendo fazer uma coisa boa e alguém querendo ferrar aquilo ali que estava bom de alguma forma. E aí vocês têm que lidar com isso também, né? Papel humano, inovação e troca de tecnologia aí com as fraudes que estão surgindo. É não deixar entrar em nenhum momento na zona de conforto, né? Principalmente quando tem tecnologia. Então, primeiramente, um abraço para todos os meus sócios, tá? Não posso deixar de mandar um abraço para eles. Mas, olha só que interessante. Nós estamos falando aqui de muita tecnologia, mas quem desenvolve e cria são pessoas, né? Acredite, eu não sou um robô. Então, a gente vê que esse amadurecimento que as pessoas estão tendo, né? Essa forma de estar mais íntimo com os temas de inteligência artificial, por exemplo, ou outros modelos de tecnologia que seja, está potencializando o humano de fato, né? Então, é muito importante também compreender essa necessidade de não parar. Sim. Quando a gente fala de tecnologia, as coisas estão dando uma velocidade absurdamente alta, né? Absurdamente alta. A gente aqui tá vendo isso acontecer em tempo real. Nós estamos aqui conversando e nesse momento a Nimble está lá tomando um monte de decisões em processos, analisando milhares de imagens, né? E como manter isso tudo de uma forma sustentável no longo prazo. Esse é um papel que é 100% executado por humanos, né? Então, quando a gente fala da relação tecnologia-pessoas, essa é uma relação que ela tem um estreitamento super interessante, porque sem o humano nada disso estaria acontecendo. Legal. E nesse ponto, Arthur, vamos entrar num ponto polêmico para, infelizmente, a gente caminhar para o final do programa. A gente podia ficar aqui umas 3 horas. Nossa, aqui... Era só o pessoal trazer uma cervejinha, uma água aqui que a gente ficava o dia todo aqui batendo um papo. Cara, fraude. Tá pegando, né? Mercado de seguros, acho que aí vale um recado, tanto para o consumidor, que talvez esteja aqui nos assistindo, caiu lá, não é do mercado, tá vendo o nosso podcast, e pensa assim, gente, por que meu seguro sobe? Por que meu seguro fica mais caro? A fraude faz parte desse processo do encarecer o custo do seguro. Sim. E aí a análise. E aí, olha só, pessoal, como é interessante. Eu falei que se fraudar fica mais caro, para a seguradora fica mais difícil de identificar, e eles fazem análise desses dados que podem ser fraudados. Então eles têm que investir também para coibir a existência da fraude nesse mercado, né? E é um mercado que, importante, movimenta milhões, é o mercado de seguros de carro que mais movimenta dentro do país, né, Arthur? Sim, a indústria da fraude também avança com muita tecnologia, né? Não tem como eu comentar aqui de uma forma diferente. E, infelizmente, aqui no Brasil,
Aqui no Brasil não, né? Mas lá no Brasil. Lá no Brasil a gente tem Vegas. Sim, de fato, a gente tem, assim, milhões e milhões de prejuízo com o tema de fraude. E da mesma maneira que a tecnologia chegou para dar suporte e automatizar processos, a fraude chega junto. Então, sim, nós estamos com uma situação muito, muito diferente acontecendo, né? A fraude, ela mudou a maneira de ser executada e o que era um desafio, hoje a Nimble traz como uma solução. Então, olha só que dado interessante, tá? Mas hoje a gente consegue observar mais de 3.000 processos fraudulentos acontecendo na rotina dos clientes que consomem a solução da Nimble. O volume é muito expressivo. A Nimble trouxe esse ano para o mercado uma solução antifraude. Legal. Que nos permite garantir não só a conformidade de todo o processo, mas identificar também imagens reproduzidas por inteligência artificial ou sintetizadas de forma manual por humano, né, com outros recursos de tecnologia. Sim. Né? Então, isso está acontecendo, essa é uma realidade. A Nimble identifica muitos casos e olha só que interessante, sempre que identificado um caso, nós temos que estudar como é que isso está acontecendo, como é que o fraudador está atuando, para não só mitigar esse tipo de risco, mas também poder contribuir para que isso não impacte de uma forma negativa dentro dos nossos clientes, né, das organizações. E se eu estiver falando aqui da vertical de seguros, isso impacta diretamente no valor do seguro, por exemplo, né? Legal. E é muito importante trazer essa visão, né, Arthur? Porque então você tem pessoas utilizando de uma tecnologia de inteligência artificial, tendo que ter uma visão analítica para coibir a existência dessas fraudes, para tornar o mercado um pouquinho mais justo em alguns aspectos que muitas vezes são tão cobrados pela população, né? Mas entender que a tecnologia e o desenvolvimento dela faz parte desse processo. Então agora, queria que você olhasse para aquela câmera ali, deixasse o seu recado final de qual é a mensagem da Nimble estar aqui no ITC, da Nimble buscar novas tecnologias para melhor atender sempre as empresas que são clientes da Nimble hoje e as futuras empresas que eu tenho certeza que vocês vão fazer negócio aí, porque eu já estou sabendo que eles vão atravessar o mundo aí em breve também. Vamos sim. Poxa, o ITC já virou uma agenda anual para a Nimble, né? Aqui é onde se reúne os maiores players de tecnologia, é onde você vê muita inovação, é onde você consegue enxergar muita tendência e onde você consegue absorver muito conhecimento também. Aqui existe muita troca, né? É isso que é muito legal. E a gente tem também essa coisa de estar sempre pesquisando coisas novas, né? Então, o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no Brasil? E como é que a gente consegue contribuir com soluções? E se eu puder deixar aqui um recado, uma mensagem, a tecnologia ela veio para ficar. O tema de inteligência artificial é um caminho sem volta. E se eu puder fazer aqui, deixar uma sugestão, comece. Tenha uma iniciativa. Comece a provocar mais intimidade com esse tema, com esse assunto. Porque você vai conseguir perceber que isso vai não só potencializar seu negócio, mas vai também abrir um universo de oportunidades na sua frente. Show de bola! Pessoal, muito obrigado para quem nos acompanhou. Se é a primeira vez que você chegou aqui no podcast O Corretor, tá vendo esse episódio agora? Já clica ali no like, se inscreve, porque a gente deu um show aqui, né, Arthur? Poxa, cara, todo envergonhado aqui dando entrevista. Quem vê não conhece o Arthur fora das câmeras, tá? Esse cara aqui é mó tímido, mas é um cara super gente boa. Então, ó, o melhor e maior canal e que traz você diretamente aqui para o ITC é o podcast O Corretor. E esse ano, com os nossos parceiros da Nimble, nós produzimos esse episódio. Então, uma boa noite para vocês e até a próxima. Um abraço, pessoal. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros.
Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.